Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Referência em Alimentação. Hoje nós vamos falar sobre escolha de fornecedores. Como que você pode escolher os seus fornecedores, quais os itens que você deve avaliar e como isso pode interferir no custo do seu produto ali, como ele está diretamente ligado na sua produção, no seu preço de venda. E por que você deve fazer essa avaliação de fornecedores? Porque você deve ter essa lista de contatos. Então, primeiramente, você precisa estabelecer um padrão ali na sua empresa, né? Um padrão de qualidade de produtos, de dia de entregas, de prazos de pagamentos. Com isso, você vai ter um controle melhor, sabendo sempre quando vai chegar determinado produto, a quantidade que vai chegar, como que vai ser aquela qualidade, onde você vai armazenar, vai colocar, vai ter ali no espaço. Então você já vai criar uma rotina, um padrão, vai criar também ali na sua empresa, vai estabelecer um relacionamento com o seu fornecedor. Então você vai fazer uma parceria. E quando você tem fornecedores parceiros, você consegue negociar com mais facilidade. Então você evita uma série de dores de cabeça do seu produto não chegar ou da validade apresentar problemas, ali no ter uma validade muito curta ou ter uma qualidade muito baixa. Se por um acaso acontecer algum desses problemas, você ainda tem uma facilidade de ligar para o seu fornecedor, porque você vai ter um relacionamento mais próximo, você já vai conhecer o seu fornecedor e ele vai também conhecer quais as suas prioridades, qual é o seu método de trabalho. Então isso é muito importante para o crescimento ali da sua empresa. Outra coisa também é a diferença que você, às vezes você tem ali 5 fornecedores do mesmo produto e nenhum é fixo, você não tem parceria às vezes com os fornecedores e aí você se baseia no preço. E nem sempre preço é sinônimo de qualidade, é sinônimo de você reduzir de verdade os seus custos. Um exemplo que eu vou te dar, eu compro uma caixa de alface de um fornecedor X e na semana seguinte o fornecedor Y está com um preço melhor naquela caixa de alface. Aí eu vou comprar dele, pô, na vantagem, né? Estou na vantagem, comprei uma caixa de alface mais barato, só que no momento da manipulação eu verifico que as folhas estão mais queimadas, que os pés estão menores, que a qualidade não tá tão boa assim, ou que as folhas estão mais velhas, às vezes fica com aquele sabor também um pouco amargo, né? E no final das contas, eu acabo tendo um desperdício maior, o que eleva o preço do meu produto. Então, você corre o risco de comprar gato por lebre. Você acha que está pagando mais barato, você acha que está saindo na vantagem e lá no resultado do seu produto, o seu custo acaba ficando mais alto. Então, por isso que é importante você ter essas parcerias com seus fornecedores e se o preço elevar muito, você consegue negociar com ele para que fique bom para os dois lados também. Só que, normalmente, as pessoas não têm esse hábito de fazer essa qualificação de fornecedores, de ter ali uma listinha, uma tabela com os nomes, com os contatos, tudo. Muitas pessoas ainda vão a atacados fazer suas compras, principalmente quando são pequenos. Só que um dos maiores erros é quando não é a mesma pessoa que faz a produção ali, a manipulação do alimento, que vai fazer essa compra. Então, às vezes a pessoa ela não tem esse conhecimento ali na manipulação e ela vai às vezes sem lista, não tem nenhum controle da quantidade que precisa comprar, da marca, como ela avalia ali a qualidade do produto e aí ela acaba vendo promoções no atacado lá e compra muito de um produto que você usa pouco e aí acaba não comprando ou comprando menos de um ingrediente ali que você utiliza mais.
E quando ela também não avalia muito a qualidade, não conhece as diferenças na hora de manipular, ela acaba indo por produtos mais baratos, mas que vai modificar muito o sabor, a textura, ali, a consistência na hora de você produzir. E aí, quando você vai fazer o alimento, acontece de, por exemplo, a pessoa não foi com a lista, aí ela esqueceu de trazer um determinado ingrediente, mas você precisa, porque senão não tem como você terminar ali a produção do seu produto. E aí você não vai voltar no atacado, que às vezes é longe, o custo fica mais alto, não compensa, e você acaba comprando no estabelecimento ali próximo ao seu. E aí você paga mais caro. Então, no final das contas, quando você vai fazer o levantamento ali do custo do seu produto, acaba saindo mais caro, porque esses picadinhos que nós chamamos, esses ingredientes que a gente acaba comprando de última hora nos lugares mais próximos, que a gente paga bem mais caro, parece ser pequeno, mas no final do mês ele gera uma diferença muito grande ali no seu caixa. Então você vê que o seu custo você consegue muitas vezes diminuir em até mais de 30% se você tiver um controle exato. Se você treinar a pessoa que faz a compra, se não for a mesma que faz a manipulação, então treina a pessoa que faz a compra, faz a padronização ali da lista de compra, a quantidade de ingredientes que vocês estão acostumados ali a utilizar por semana, e aí você estabelece essa rotina. Dessa forma, quando você for fazer o balanço seu do mês, você vai ver como você consegue reduzir o custo ali do seu produto. Uma outra coisa que as pessoas acabam fazendo, às vezes, é comprando de fornecedores que vêm trazer na porta. Ah, porque fica mais cômodo, é mais rápido, tem uma agilidade melhor. Então você não perde tanto tempo para sair e ir atrás e fazer as compras, que às vezes é muito cansativo. O tempo às vezes é muito apertado, então a gente acaba comprando do fornecedor que vem na porta. Só que com isso, com essa comodidade, é claro que o custo também vai ser maior. E aí, você precisa realmente avaliar se essa comodidade que você está tendo de comprar ali os produtos na sua porta, se está valendo a pena do que você, por exemplo, uma vez por semana que seja, ir até um fornecedor ou encontrar algum que faça entrega na região uma vez por semana, mas com um custo ali menor, que você consiga avaliar os preços, fazer comparativos. Isso é muito importante quando você faz essa comparação de preços. O que você pode fazer é, na sua lista de compras ali, você listar todos os ingredientes, as quantidades que você usa por semana, e aí você vai colocar colunas de datas de aquisição. Então você vai fazer sua compra, vai colocar os preços e o fornecedor onde você comprou. Na próxima compra você vai também listar os preços e os fornecedores onde você comprou. Com isso você vai conseguir ver ali qual que é a variação de preço que está tendo de uma compra para outra. E aí você começa a analisar, ele vai se tornando uma rotina automática, vai ficando automático ali, né? Uma verdadeira rotina mesmo. Porque você consegue visualizar os altos e baixos no preço ali do seu produto, do seu ingrediente. Um outro erro que muitas pessoas cometem também é, às vezes, adquirir produtos de fornecedores e ela não se preocupa com a qualidade, ou se o fornecedor tem um selo de inspeção, se ele tem um laudo ali de vistoria, se ele tem um alvará de funcionamento, como que tá a regularização daquela empresa, né? Às vezes você pode até comprar com o mercadinho ali da esquina, fazer uma parceria com ele, conseguir um preço melhor, mas você precisa saber se ele está qualificado, se ele tem toda a documentação necessária, porque de repente você pode comprar uma carne ali com ele
que é o seu produto principal, ou seja, para o seu restaurante, para o seu self-service, ou seja, para a sua lanchonete, para você fazer um hambúrguer, ou seja, para o seu barzinho, para você fazer uma porção ali de um determinado alimento, de uma carne acebolada ali, o que você for fazer. Então, às vezes você pode fechar essa parceria, compra com ele, só que ele não tem nenhum selo de inspeção, ele não compra carnes com esse selo que se chama o CIF, né? O selo de inspeção federal, que significa que ela tem uma procedência ali, que ela foi fiscalizada, que não vai trazer problemas para você. Se por um acaso vier uma fiscalização no seu comércio e você não tiver como comprovar por meio de notas, por meio dessa avaliação aí dos seus fornecedores, que você está comprando produtos de procedência verídica, ali, de procedência boa, você corre um risco de você ser autuado, de todos os seus materiais ali, os seus ingredientes serem descartados, porque ele vai ser considerado como alimento impróprio para consumo. E ainda você corre o risco de ser lacrado, ou parcialmente lacrado que seja. Isso vai trazer sérias consequências negativas para o seu estabelecimento ali. Você pode queimar a sua marca, perder muitos clientes. Então, é um risco que nós não podemos correr. Você não pode esperar para ver, de repente, mas eu sempre fiz assim, eu nunca tive problema. Ainda bem que você nunca teve problema, porque se um dia você tiver problema, você corre o risco de fechar, de quebrar, né? E ter que recomeçar do zero de novo. Então, é melhor a gente evitar e ter fornecedores qualificados, com materiais de procedência vistoriada, que sejam boas. E quais são as vantagens que você pode ter ali fazendo essa qualificação de fornecedores na sua empresa? A primeira vantagem é o pagamento. Você tendo essa parceria, desenvolvendo, criando esse relacionamento com o seu fornecedor, com o tempo ele vai ter confiança em você e vice-versa. Então ele vai conseguir prazos melhores para você, taxas mais baixas, não cobrar juros do parcelamento de um determinado produto, ou quando ele tiver uma promoção bem bacana ali, tiver um preço legal, você vai ser uma das primeiras pessoas que ele vai comunicar. Então você vai ter esse relacionamento de parceria na parte financeira, no seu pagamento, e isso vai melhorar para sua empresa, porque você muitas vezes pode pegar lotes promocionais ali, trabalhar com ele, ter um prazo melhor para fazer esse pagamento, e aí você conseguir fazer um fluxo de caixa, trabalhar com investimentos na sua empresa ali, tendo seu dinheirinho reservado, você ainda consegue fazer esse investimento e tá gerando uns juros ali no seu investimento e você parcelar o seu fornecedor sem juros nenhum e ainda ter um preço bom e ir adquirindo aos poucos. Então você tem vantagens com o seu fornecedor em relação ao pagamento, coisa que muitas vezes você poderia não ter, e aí não ter crédito, ter taxas altas se precisar parcelar, e no momento que você precise de determinado produto, você não ter a quem recorrer, né? Não ter como comprar, principalmente se você não tiver caixa naquele momento. Outra vantagem é a entrega. Então, você tendo esse tempo já com o seu fornecedor, você consegue negociar dias e horários de entrega. Então, você vai ter sempre aquela rotina, como nós falamos, de entrega. Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta ele entrega, ou toda terça-feira ele faz entrega para mim, sempre no horário das 8 às 10 da manhã. Então, você já tem alguém específico ali para fazer aquele recebimento, ele já sabe de toda a rotina que você faz, que seja avaliar o veículo, ou verificar a temperatura dos produtos, verificar a embalagem, rotulagem, se está tudo ok, quantidade, armazenar, ele já sabe como colocar aquele produto ali para você verificar.
Então, isso são coisas que de repente você não tem quando você não tem essa parceria. Se você começa a comprar de um determinado fornecedor e ele já tem uma clientela grande, você fica refém dos horários dele, porque a maioria dos horários já está preenchido. Então, você vai depender do horário que ele pode entregar para você. E muitas vezes, nesse caso, você não conhece os entregadores e eles não sabem, não conhecem o seu perfil de recebimento. Então, não sabe se você tem uma pessoa fixa para receber ou não, quais os procedimentos que você faz, se você tem uma planilha para avaliar os produtos que está chegando, verificar a quantidade, avaliar a embalagem ali, temperatura. Então, às vezes, até os entregadores estão com pressa e eles não gostam até que você fica ali medindo temperatura, porque ele não está acostumado. Então, eu falo isso porque já teve muitos clientes meus que eu ensinei essa parte durante as consultorias, ensinei como proceder no recebimento de mercadorias, que principalmente os perecíveis a gente precisa avaliar se as temperaturas estão de acordo com o exigido na legislação, inclusive dentro do transporte ali, do caminhão. E aí, quando a empresa começa a fazer isso, às vezes os entregadores eles se incomodam, porque eles dizem que eles estão sempre com pressa, porque eles têm horário para chegar no outro cliente, e aí eles se incomodam de início, porque às vezes eles não ligam o refrigerador do baú ali onde eles estão transportando os alimentos, às vezes o alimento não está na temperatura adequada, aí você vai ter que fazer a devolução daquele produto. Isso tudo gera um desconforto e às vezes eles se incomodam com isso. E quando você já tem essa parceria com o seu fornecedor, já tem esse hábito, isso aí vai fluir normalmente. Então todo mundo vai ser acostumado com o perfil da sua empresa e vice-versa, né? Você vai estar acostumado com o fornecedor e ele com você. Então já vai saber quais são os procedimentos que você utiliza também. E outra coisa importante é a confiança. Teve uma empresa que quando o fornecedor ele veio trazer algumas caixas de leite, a empresa não estava acostumada, era um fornecedor novo que estava vindo trazer, ela não conhecia os entregadores, então ele começou a descarregar as caixas de leite em cima de um pallet. E nesse momento, a pessoa que estava recebendo, ela saiu para poder assinar a nota, né? Ela foi no estoque, foi verificar, e aí os entregadores terminaram de montar ali o pallet e levaram para dentro do estoque. Só que aí, com o uso, depois de alguns dias, quando usou as primeiras caixas de cima, o pessoal do estoque foi perceber que no meio do pallet estava faltando 2 caixas de leite. Então, na hora que eles foram fazendo o empilhamento, eles retiraram aquela caixa e ficou faltando. Então, foi uma falha ali na confiança, que a pessoa que recebeu, ela depositou uma confiança, mas ela não conhecia o fornecedor e nem os entregadores. E aí, os entregadores, não tinha como ela falar mais para a empresa, olha, eu recebi um leite de vocês há 2 semanas atrás e veio faltando. Então, ia ficar na dúvida, porque a gente não sabe o que foi feito, o que aqueles entregadores fizeram com aquelas caixas de leite. Voltou para a empresa? Dificilmente isso volta para a empresa, então vai ficar aquela dúvida de fornecedor e de cliente, né? Quem que tá certo? Quem que cometeu o erro? Geralmente quem cometeu o erro foi quem recebeu, que tinha que ter acompanhado todo esse processo. Então, esse é um item de confiança que você vai desenvolvendo com o tempo com o seu fornecedor. E geralmente também tem aqueles clientes novos ali, que às vezes não tem o hábito de sempre pedir, e aí eu tenho produtos, um lote que de repente vai vencer daqui 1 mês, outro que vai vencer daqui 4 meses, outro daqui 8 meses. Então, aqueles clientes mais antigos, eles geralmente entregam aqueles lotes de vencimento maior. E aí, aqueles clientes novos, que às vezes não compram sempre, eles acabam, na hora da entrega, entregando aquele lote que vai vencer com um prazo de validade. Tem um prazo ali muito apertado, que vai vencer, de repente, daqui 1 mês. E como a pessoa não está acostumada a avaliar esses itens, não está acostumada a fazer esses recebimentos, ela recebe tudo, quando ela vai ver,
tá próximo ao vencimento, aí ela tem que usar tudo rapidamente para não estragar, ou ela até acaba perdendo produtos porque não dá tempo o suficiente para ela utilizar aqueles produtos. Então são probleminhas que você pode ter com fornecedores que você não conhece, ou quando você troca muito de fornecedor, quando você não tem essa rotina ali na sua empresa. Eu vou mostrar para vocês agora uma tabelinha de itens que você vai avaliar ali com os seus fornecedores, que você vai fazer a qualificação desses fornecedores na sua empresa. Vamos lá? Esse aqui é o relatório de avaliação de fornecedores que eu utilizo. Então, por exemplo, eu coloco aqui o nome do fornecedor, os dados dele, como CNPJ, inscrição, endereço, bairro, cidade. Nesse momento do CNPJ da inscrição, você já consegue verificar se ele tem os alvarás de funcionamento, de licenciamento, porque a inscrição estadual, quando está ativa, o CNPJ está ativo, então a pessoa ela tem que ter esses alvarás, né? Então você já vai estar verificando isso. Aí você coloca aqui os produtos ou serviços que aquele fornecedor presta para sua empresa, os produtos que você adquire dele. Então você vai colocar aqui. Aí o contato, que é a pessoa que você tem o relacionamento lá dentro da empresa, o telefone. Aí aqui você pode ou não colocar a data da sua última compra, então aí você estaria sempre atualizando, ou da compra que você fez quando você foi avaliar o seu fornecedor. E aí aqui você vai ter assim, vai dividir em requisitos de compra, requisitos do sistema de qualidade e vai dar um resultado da sua avaliação para aquele fornecedor. Nós separamos aqui em duas colunas, sim ou não. Então você tem os itens para você verificar. Por exemplo, o fornecedor ele atende os requisitos de qualidade de serviços. Como que você vai saber disso aqui? Indo visitar de repente o fornecedor ou testando algum dos produtos dele, avaliando, e aí você vai verificar se ele tem toda essa documentação, se ele tem todo o procedimento de boas práticas implantada na empresa dele, higienização e tudo mais. Então você vai colocar sim ou não. Tem idoneidade reconhecida? Então, por exemplo, se o fornecedor ali, ele já está há muito tempo no mercado, se de repente foi de alguma indicação que fizeram para você, se ele já é bem conhecido, consolidado, é uma marca que está ali na sua região, que está naquele perímetro seu, ou de repente ela pode ser até nível nacional ou internacional, a empresa que você compra, mas ela é reconhecida na região, no ramo de serviços dela. Então ela possui um preço competitivo. O preço ele está na média ali do mercado. Como que é o preço daquele seu fornecedor? É bom, não é? Isso é perante a sua empresa. Então você vai decretar ali se sim ou não. Boas condições e respeito com prazo de entrega. Então aí você vai avaliar todo o sistema de entrega dessa empresa. Se ela é flexível quanto a pagamento, quanto a negociação de entrega, quanto a negociação de quantidade de produto, como que funciona? Se ela possui um apoio técnico, tipo um pós-venda, vamos supor que você receba um produto ali com problema, e aí você precisa devolver, ou fazer uma troca parcial, ou se depois de algumas semanas apresentar problema, se você vai ligar e vai conseguir fazer essa troca de uma forma simples, rápida. Então, isso que você vai ver, o atendimento da empresa. Se ela oferece amostra de um produto, tem um produto novo ali, ela oferece amostra, ela tem opções para formas de pagamento, ou ela é limitada, é só à vista, ou ela cobra juros no parcelamento. Isso tudo você vai avaliar e vai qualificar se sim ou não, se é bom ou não para você. E os requisitos de qualidade, né? Que foi o que nós falamos, quando você coloca lá em cima o CNPJ, a inscrição, você já vai saber se ela tem os alvarás. Mas aqui
Você pode também solicitar para que ela te envie o escaneado por e-mail, uma coisa, uma fotocópia ali dos alvarás dela de funcionamento. Então, você vai colocar aqui, ó, fornecedor com alvará de funcionamento, com alvará sanitário, que é um dos principais, que é expedido pela vigilância sanitária. Ou se de repente ele é um fabricante, dependendo do tipo de alimento, ele tem registro no Ministério da Saúde, que é ali a Anvisa. Como que é isso? Ele tem esses registros? Você vai colocar. Ele tem alvará de transporte dele, próprio, de terceiro, né? Ou uma declaração do tipo de veículo próprio, terceirizado. Por quê? Às vezes o transporte dele não é legalizado e ele tem que ter esse alvará de funcionamento. Por quê? Atesta a qualidade do seu produto no momento que eles estão carregando, na refrigeração, se tem umidade, se tem risco de contaminação durante o transporte, tudo isso é avaliado. Então ele tem esse alvará aí de transporte. Se ele tem o CIF, que é o selo de inspeção federal ou órgão competente. Então vamos supor que é um fornecedor de queijos, ele fabrica queijo e vende só para a sua região, só na sua cidade que seja. Então ele precisa do SIM, que é o selo de inspeção municipal. Se ele fornece ali para todo o estado, então ele tem que ter um selo de inspeção estadual do estado. Ou se é a nível Brasil, é o CIF, que é o selo de inspeção federal. Fornecedor, ele é qualificado de acordo com a ISO 9000 ou a ABERC, que é a Associação Brasileira de Normas ali, que é em relação aos produtos, que ele tem uma fiscalização, que ele passa por uma auditoria. Então, fornecedores grandes, maiores, que são mais consolidados no mercado, e quanto maior o grau de risco do produto que ele fabrica ali, mais selos de inspeções, auditorias ele tem que ter. Agora, se é um fornecedor pequeno, de repente um agricultor familiar, um rural ali, ele já não tem todos esses selos, mas ele tem um alvará de funcionamento, de produção dele ali, expedido pela vigilância sanitária. Então, esse fornecedor, você vai colocar, se ele foi avaliado, se toda essa avaliação que você fez foi por meio de visita técnica e considerado qualificado, ou como que você fez essa avaliação? Foi só por telefone, foi só por uma conversa, você realmente viu, atestou ou recebeu os documentos? Como que você fez? Então você vai colocar, foi avaliado através de visita técnica? Sim ou não? Se não, você vai colocar lá como que você fez. Aí ele tem uma lista, de repente, de possíveis clientes ou fornecedores que ele tem para comprovar a idoneidade dele, que de repente ele realmente presta um bom serviço e que ele tem clientes e fornecedores qualificados. Ele tem um bom histórico de fornecimento para sua empresa. Então, às vezes que ele precisou fornecer, entregou no prazo correto, cobrou da forma correta, deu os prazos de pagamento que você tinha solicitado, como que foi a negociação, ele cumpriu com isso? Um feedback fornecido pela administração da sua empresa ou por consultores externos. Você tem isso ou não? A pessoa que realiza a compra, ela vai anotar ali se ela tem esse feedback da própria empresa, que é a sua empresa que está fornecendo, ou de outros consultores externos, que essa empresa realmente é capacitada, é boa. E o fornecedor qualificado ou recomendado por nossos clientes, sim ou não? Porque às vezes tem clientes que eles conhecem fornecedores, então ele vem e recomenda para você. Ou ele já qualificou algum fornecedor e te repassa a indicação ou não, você vai colocar. E aí você vem para o resultado da sua avaliação. O seu fornecedor, você vai criar uma pontuação ali de sim, não, e vai dizer se ele foi qualificado, se ele tem todos os documentos. Se ele estiver dentro de todas as normas, então ele foi qualificado. Então, o fornecedor acima qualificado tem condição de qualidade e segurança, ou seja, ele é isento de inspeção no recebimento. Inspeção no recebimento. Isso é uma prática que você tem que ter em, vamos dizer, 99,9% dos casos. É essencial você fazer essa inspeção.
Só que em alguns momentos, em determinados fornecedores, às vezes a confiança é tão grande e você pode, sim, depois de receber, ou falar que faltou alguma coisa que ele vai te repor, ou fazer alguma troca que ele vai repor, porque aí tem um processo de parceria, de confiança, que aí tá tudo bem. Você pode até isentar essa inspeção no recebimento, mas isso são raríssimos os fornecedores. Mas aí por isso você vai colocar aqui, se sim ou se não. Então vai fazer, se tiver algum comentário para fazer, quem que aprovou essa ficha, quem que preencheu isso. E aqui do lado, legal que você pode pôr os dias de entrega desse fornecedor, você vai escolher aqui as formas de pagamento, o prazo para pagamento. Isso tudo aqui é muito bom porque quando você tem ainda uma empresa pequena ou quando você tem uma empresa familiar, ali que você está começando, você vai criar esse cadastro e vai acostumar ali o sistema da sua empresa a ter essa rotina. Com o tempo, quando você vai crescendo, você necessita contratar outras pessoas. E se de repente você contratar um outro comprador, alguém do administrativo que vai ajudar a auxiliar nesse processo, então ele já vai ter uma rotina, ele já vai aprender como que funciona a sua empresa. Então já vai ter ali tudo um gabarito de como avaliar os fornecedores, de quem compra, qual que é a qualificação, como que faz o pagamento. Então isso é muito importante para sua empresa a longo prazo também. E até mesmo se você de repente trocar de funcionário, acontecer alguma coisa ali na sua empresa que precise outra pessoa assumir o posto por férias ou por afastamento, o seu processo vai estar funcionando redondinho. Fica muito mais fácil alguém entrar ali e dar continuidade nesse serviço, quando já está tudo organizado, quando tem toda uma padronização. Isso tudo aqui é importante para você também. Lembra quando eu falei lá das vantagens de você ter isso na sua empresa? Tem um exemplo que eu gosto de citar também, de um fornecedor em um dos clientes meus. Ele não tinha essa qualificação de fornecedores, nada. E aí, em um determinado momento, ele não estava achando um produto dele e ele precisou achar um fornecedor, que era em outro estado, inclusive, e era um fornecedor de peixe. Aí ele comprou lá uma quantidade e recebeu. Quando ele recebeu esses peixes, estava com aparência boa, tudo, né? Mas na hora que ele foi manipular, ele verificou que aquele peixe estava contaminado. Então ele tinha umas larvas no peixe, ele estava contaminado. Aí até o primeiro que ele produziu e mandou para o cliente ali, ninguém tinha visto, percebido, o cliente retornou falando do ocorrido. Aí quando foram verificar, todo aquele lote que ele tinha comprado estava contaminado. Só que aí foi uma baita dor de cabeça para entrar em contato com o fornecedor, para falar que aquele produto realmente era dele, para provar. Então ele não tinha essa parceria com esse fornecedor, e o que torna o processo muito mais complicado, muito mais difícil também. E tem fornecedores que nesses casos, às vezes ele até se aproveita, porque ele não conhece de você e ele precisa esvaziar, ele precisa bater a meta dele, vender uma quantidade de produtos ali no lote dele, e ele acaba empurrando isso para todos os clientes. Às vezes o prazo está muito perto, ele fala, eu fiz uma promoção aqui, o produto vai vencer, mas tá pela metade do preço, e aí ele tenta vender o mais rápido possível para bater a meta dele. Então isso não é uma relação de parceria, de amizade, porque ele simplesmente está preocupado em bater a meta dele. Então comece agora a aplicar isso na sua empresa, monta uma planilhinha dessa e comece a fazer esse processo de qualificação dos seus fornecedores. Vai demorar um pouquinho, porque é a adequação que você está fazendo, mesmo que seja um atacado, que você vai até o local, faz essa sua planilhinha, anota quais são as condições, coloca todos os custos que você tem para ir também, quantas vezes na semana você faz, e cria essa tabelinha, esse mapa seu de fornecedores, para facilitar a sua empresa e para que a longo prazo você consiga avaliar quais são os seus reais custos e quanto você pode economizar ali
no seu produto, no seu preço de venda, quanto você pode reduzir isso para sua empresa, ok? Então, espero que essas dicas sejam muito úteis para o seu negócio e que alavanque aí suas vendas e reduza o seu custo, que é o principal, né? Então, bom trabalho para você, tenha um bom dia e até o próximo vídeo.